Fala investidores, sejam muito bem-vindos ao canal Planileiro Investidor. Eu sou Adriano Costa e no vídeo de hoje nós vamos falar do relatório gerencial de setembro do fundo Capitânia Securities 2, é o CPTS11, Fundo de Investimento Imobiliário do segmento de papel. Então fique conosco para você saber qual foi a performance do fundo. Um tempo que a gente fala que não fala do fundo aqui no canal, né? Então, para mais para a gente se atualizar também e você que não conhece, conhecer o fundo que já tem aí desde 2014 no mercado, tá bom? E se você gosta desse tipo de assunto, FIF, Agro e Infra, ajuda a gente aí, se inscreva no canal, é de graça e também o seu like também ajuda a disseminar essas informações pelo YouTube, então se inscreva aí, deixe seu like e esse relatório eu vou deixar para você na descrição do vídeo, você baixar, fazer uma leitura mais detalhada, assim como o link do nosso grupo do Telegram, se inscreva lá, tá? Em curta distância para você também ficar ligado nos vídeos que a gente posta aqui no canal. Vamos lá então, o CPTS11, ele tem desde agosto de 2014, como a gente verifica aqui. Ele é um fundo administrado pela BTG Pactual para investidores em geral e gerido pela Capitânia Investimentos, né? Então, a classificação dele na Ambima é ativa, é a gestão ativa de títulos e valores mobiliários, o fundo que investe principalmente em CRIs, né? E tem aqui uma taxa de administração e escrituração de 0,10% sobre o valor de mercado, uma taxa de gestão de 1,05% sobre o valor de mercado também, menos os custos de administração e escrituração, né? Então somando os dois aí, né? Daí 1,15% ao mês de taxas. Ele não tem taxa de performance, o que é raro nos fundos de CRI. Ele é um fundo grande, a gente verifica aqui nas informações do fundo, ó. Fundo que tem quase 3 bilhões de patrimônio líquido e 2,9 bilhões de patrimônio de valor de mercado, tá? Então está um pouquinho descontado, com um valor encerrado em setembro, tá um pouquinho descontado, né? 9,83 é o valor do mercado, não, 9,83 é o valor patrimonial e 9,15 é o valor de mercado, e atualmente está aí abaixo dos R$ 91 sendo negociado em outubro, né? Nessa faixa aí entre 90 e 91 reais. Rendimento último distribuído 1,05 ou R$ 1,05. A gente vai ver a composição desse rendimento, tá? Porque foi um dos poucos fundos que tem aí a maioria dos seus CRIs indexados ao IPCA e um fundo não caiu o rendimento. Então a gente vai ver o porquê, vai entender o porquê não caiu, tá bom? Se o fundo é protegido, não sei, vamos ver. Fique conosco aí para você ver a DRE gerencial do fundo um pouquinho mais para baixo conosco. O dividend yield anualizado está em 14,73%, e o dividend yield, né, o dividend yield dos últimos 12 meses está em 14,22, tá? O analisado, esse aqui é o de ano de 2022, né? E esse aqui é dos últimos 12 meses. Volume negociado é um fundo que tem uma liquidez muito interessante no mercado, né? Um fundo grande, que tem muitos cotistas, como a gente já viu aqui, ó, 191 mil cotistas. Eu não sou um desses cotistas, tá? Por enquanto, na minha carteira, não se encaixa mais nenhum fundo de CRI, mas de repente, se esse fundo, que é um fundo grande, um fundo, né, bem gerido aí pela Capitânia, baixar um pouquinho mais de preço, de repente eu posso fazer uma entrada aí no fundo, né? Ele não caiu tanto porque ele não teve um impacto tão significativo no rendimento, né? Se ele tivesse tido esse impacto, a gente vai ver o porquê que não teve. Provavelmente ele teria caído um pouco mais, como os outros fundos caíram. É um fundo que tem um volume, ó, teve um volume no mês de setembro de 131 praticamente, né? Milhões de volume de negociação no mês, e a média diária ficou em 6,2 milhões, né? Então ficou realmente um volume muito significativo, um dos fundos com maiores liquidez aí no mercado. Database do fundo, normalmente ali é o 10º dia útil do mês, né? E ele paga 5 dias úteis depois, tá? Tá aqui, ó, o pagamento foi no dia 20, a database foi no dia 13 do 10, né? Então, ali próximo realmente, não foi no 10º, acho que é no 8º dia útil do mês, né? O 10º dia útil foi dia 17. Então ele anuncia ali por volta do 7º, 8º dia útil do mês e paga 5 dias úteis depois. Bom, vamos lá então, vamos seguir aqui mais para baixo. A gente vai verificar aqui que dentro dos objetivos do fundo, né? O fundo aí que investe em ativos de origem imobiliária, é claro, mas ele, como a gente vê aqui no portfólio do fundo, o fundo investe principalmente em CRIs, tem fundo de investimento imobiliário também na carteira, mas dentro da sua essência o fundo investe em CRIs. Como a gente vê aqui, ó,
O fundo ele fala aqui que o resultado em um determinado período ele é distribuído no 15º dia útil do mês subsequente. E na verdade ele é anunciado no 5º dia útil, né? Então ele é um pouco mais diferenciado, ele anuncia no 5º dia útil e paga 10 dias úteis depois do anúncio, tá? No 15º dia útil do mês. Aquela data ali, então ficou um pouco mais além, né? 5º dia útil de outubro, acho que foi menos do que esse dia 13 aqui, né? Acho que foi ali por volta do dia 7, dia 8, né? Bom, vamos seguir então aqui, isso não é importante. Resumo aqui do fundo, né? O fundo que tem aqui informações muito interessantes sobre a indústria de FIIs, então fique ligado, a gente vai ver o resumo do que aconteceu, né? O que a gestão fez no fundo, então ele fala aqui que é um fundo que pretende manter estratégia high grade, ou seja, com baixo risco, né, e reciclagem do portfólio. O mês ele realizou um desembolso de 50 milhões, adquiriu o ICRI do Grupo Mateus, a IPCA mais 8,32, é um dos fundos, nos poucos fundos, né, que tem uma indexação muito alta no IPCA, que continua comprando CRI pelo IPCA, né? Muitos estão aí fazendo uma diversificação de carteira, mas o IPCA segue aí como foco do CPTS. E ele fala aqui que também comprou mais 30 milhões de CRI Sanema, né? Ele desembolsou 50 milhões do grupo Mateus, que desenvolve aí um centro de distribuição no Piauí. E ele fala aqui que ele fez assim como 30 milhões no CRI Sanema, em uma operação de que antecipa recebíveis de aluguel pagos pela Casal, empresa responsável pelo saneamento de Alagoas. Então, a carteira aí foi beneficiada com o fechamento das NTNBs, a carteira de FIIs manteve boa performance e a gestão pretende reduzir exposição em operações compromissadas ao longo dos próximos meses, que é a alavancagem, né, que os fundos de CRI fazem, né? E aí muitas das vezes a gente vê uma alocação maior do que o seu patrimônio líquido, muitas das vezes por causa dessas operações compromissadas, muito feito pelos fundos da Quineia, tá? Distribuição de rendimentos foi de 1,05, como a gente já falou, foi equivalente a 126% do CDI. Os dividendos acumulados nos últimos 12 meses do fundo está em 12,96, foram distribuições, uma média de R$ 1,08 por mês, né, versus R$ 8,15 se você tivesse investido no fundo aí com base no CDI, 100% do CDI, né, no mesmo período. Vamos lá então, mais para baixo aqui a gente vai verificar a movimentação na carteira. Foram adquiridos 879 milhões em CRIs, né? Então aqui as operações muito altas, né? E 812 milhões em CRIs foram as vendas, né? IPCA mais 6,74, também as compras IPCA mais 6,74. A diferença aqui é o spread, né? 0,70 contra 0,60 das vendas. O resultado do fundo foi de R$ 1,02, onde já distribuiu acima do que ele foi o resultado do fundo, né? O resultado não realizado da correção monetária da carteira do FII está em 1,8 milhões, então está aí uma receita ainda acruada, né? Não realizada da correção, 1,8 milhões, né? Tão alto em relação à receita que o fundo ofere, também em torno de 40 milhões, né? E o lucro não realizado com cotas de FIIs em 30 de setembro está em 15 milhões ou 49 centavos por cota. Esse é o lucro não realizado das cotas que ele tem na carteira dos FIIs, tá? Então pode ser que tenha aí alguma coisa acurada também dos FIIs que ele tem em sua carteira. Negociações na B3, a gente já falou, né? Está com uma média agora de 7,5 milhões por dia nos últimos 12 meses. O número de cotistas subiu para 191 mil cotistas. E se você então é um deles, se inscreva aí que dependendo da visualização, quantidade de likes, a gente vai fazer aqui a leitura religiosa aqui mensal, vamos dizer assim, né? Do CPTS11. Principal alocação aqui do fundo, os ativos da carteira, 67% são CRIs, 30% são FIIs e 1,9% está em caixa. Então o fundo tem aqui um caixa bem reduzido em relação às suas alocações. Os 5 principais devedores aí dos CRIs que ele tem na carteira são FIIs, né? GTSIS Brasil Logística, General Shopping, o HBR H11, que também acho que também é um FII, né? O Grupo Mateus, que é a única empresa aí que não é FII, e o FII Gazit Malls, estão dois aqui de shopping, né? E o fundo tem 260 milhões em compromissadas, que é o que a gente falou mais lá para cima, né? A alavancagem tem um custo de CDI mais 0,66%. O fundo tem auferido aí IPCA mais uma média aí de 7%, né, mais ou menos, 6 ponto alguma coisa. Então, essa alavancagem até que está
gerando um bom resultado aí para o fundo, né, em números assim mais resumidos, né, pelo que a gente verifica. E despesas com juros acumulados e não realizadas com operações compromissadas está em 7 milhões e meio ou 24 centavos por cota. Carteira do fundo, a carteira de crédito, 67% dos ativos estão divididos em 40 créditos diferentes, né? Então tem aqui logística, né? 40,2%, carteira de crédito 100% adquirida com IPCA mais 6,43%, e a carteira possui uma duração média de 6,2 anos, um spread médio de 0,74%, taxa nominal média de 12,42% e um LTV, que é a parte das garantias, né? 58,2%, que é uma garantia aí normalmente praticada aí no mercado. Carteira de FIIs, então tem 34% em renda urbana, a principal alocação. Tem ali também uma participação relevante em logística e 16,3% em lajes. São os três principais segmentos onde o fundo aloca, né? O principal fundo é o GTLG11, tem aqui o HBRH11, renda urbana, né? Tem o TRXF também, renda urbana. Tem aqui o GURB também, renda urbana, e esse NIL, acho que é logístico, né? As 5 principais posições do fundo, 11,7% do total dos ativos estão nesses 5 fundos imobiliários. Exposição por tipo de risco, 44%, quase 45% são contratos atípicos, 42,8% contratos típicos, 10,3% crédito e 2,3% incorporação. Essa aí é a questão do risco, né? Onde estão alocados aí os principais riscos alocados dos fundos. Aqui ele fala sobre o cenário interno da economia, né, que fala sobre a taxa de juros no exterior, fala sobre a taxa de juros que permaneceu, inclusive, né, em 13,75%. Na última reunião do Copom se manteve em 13,75%. Então, vou deixar aqui para você fazer essa leitura, tá, para a gente não ficar com um vídeo muito longo, já estou em 12 minutos de vídeo, né? Então, eu vou deixar essa parte para você fazer essa leitura importante, para que você tenha aí uma noção das expectativas da economia e do mercado. Aqui a indústria de FIIs também, então informações também interessantes que você pode depois fazer a leitura, tá? Um histórico aí da evolução da indústria de fundos imobiliários. O fundo tem esse histórico aqui muito interessante também. Fundos listados na bolsa, os não listados, né? Os registrados na CVM, as ofertas públicas. Então você pode aí ver inclusive como é que está o valor patrimonial pelo valor de mercado dos FIIs que estão aí, dos FIIs existentes, né? A gente verifica aqui que em setembro os fundos, né, em agosto na verdade, né, os fundos estão com um valor de mercado muito abaixo do valor patrimonial, né? E o número de investidores ultrapassou 1,8 milhões de investidores em FIIs na Bolsa de Valores. Então você pode fazer depois aqui, ver os gráficos, né, sobre as indústrias de CRIs, dos FIIs, né, muito interessante para o nosso conhecimento aí, né, sobre o segmento. Distribuição de rendimentos, então a gente já falou sobre a distribuição do fundo, né, que equivale a 126% do CDI. Aqui tem o comparativo CPTS versus CDI, todos os meses aqui o CPTS, né, acima aí, todos os anos, né, CPTS fechando acima do CDI, né, então foi mais fácil em 2020 e 2021, aí está sendo um desafio agora em 2022, né, por conta que o CDI está próximo da Selic, ali acima dos 13,5%. Bom, histórico de ofertas, então o fundo já teve bastante emissões aqui, ó, 12 emissões, né? Então tem aqui o histórico de quem participou, qual foi o preço, né? Qual o número de cotas, quanto o fundo captou nessas emissões, tá? Você pode depois também fazer essa leitura. A rentabilidade do fundo em relação ao CDI, FIX e IPCA, a gente verifica que está muito distante, né? O CPTS aí com uma rentabilidade muito superior ao IFIX, por exemplo, que está em 114%, né? O CDI que está em 95% e IPCA em 60% nesse mesmo período aqui que vem desde agosto de 2014 até atual, né? Por exemplo, até agosto de 2022, tá? 178% foi a rentabilidade do CPTS11 nesse período. Aqui é a carteira do fundo, né? A carteira onde o fundo fez as compras, na verdade, né? As compras que o fundo fez nesse mês de setembro foram 879 milhões em compras, todos alocações pelos índices do IPCA, então o fundo não está diversificando com relação ao indexador, mantém-se ali como principal o IPCA.
E essas aqui mais abaixo foram as vendas, ó. Aqui foi um preço, custo, uma taxa ponderada média aqui de 6,74%. Vendeu também uma taxa ponderada semelhante, ou igual, né? A que foi comprada, mas vendeu um pouco menos, né? Foi 812 milhões de reais. E o resultado com a negociação foram 9,4 milhões, né? Em ganho de capital, né? Então a gente verifica que o ganho de capital em CRIs foi um ganho interessante. Aqui são as movimentações na carteira de FIIs, então o fundo também fez algumas compras e algumas vendas, né? Então vendeu aí, comprou e vendeu o TRXF, né? E KNIP também comprou e vendeu o Pátria, não sei se é o Pátria CRI, né? Não sei, mas é o PATC, comprou via mercado secundário. E aqui a gente verifica, né, sobre os fluxos dos FIIs, o fundo então comprou e vendeu aqui, teve dividendo de 204 mil reais, né? O fluxo acumulado de 228 milhões de reais. E dentro aqui do Capitânia, totais por status de posição, abertas e encerradas. Então você pode depois baixar isso aí e fazer uma leitura mais detalhada dessas informações, tá? Vamos partir aqui para o que interessa, que é o resultado financeiro do fundo nesse mês. Então a gente verifica que o fundo teve uma receita bem gorda, né, em setembro, apesar da deflação observada no mês de agosto, né, que impactaria no fundo aqui também em setembro, não impactou. Na verdade impactou porque como a gente pega aqui o detalhamento da receita, né, a gente verifica aqui, ó, 705 mil em renda fixa e olha aqui o resultado dos CRIs, né, a amortização, os juros até semelhante, mas a atualização monetária teve um impacto muito grande em relação aos meses anteriores, ó, 5 milhões e meio de reais, né, o que sustentou foram os resultados dos CRIs, né, 9,4, a compra e a venda, né, a movimentação que ele fez lá em cima, o ganho de capital também que ele teve também os rendimentos dos FIIs, né, 8 milhões de reais, e o ganho de capital que ele teve nos FIIs, que ele comprou e vendeu também, 14,3 milhões. Então o que sustentou o resultado do fundo acima de R$ 1 foram exatamente esses dois ganhos de capital que o fundo teve, na verdade a soma, né, é 9... Não, é ganho de capital mesmo de FII e ganho de capital de CRI, né? Então foi uma soma bem significativa, o que segurou o resultado do fundo, né? Porque se não fossem esses dois ganhos de capital aqui, o resultado seria ali abaixo dos 40 centavos de distribuição, tá? O fundo, como a gente verifica aqui, ó, teve um resultado de 32 milhões, R$ 1,02, mesmo assim utilizou ainda o caixa para distribuir R$ 1,05, tá? E como a gente verifica aqui, né, se pegar só o resultado normal dos CRIs e dos FIIs, né, o fundo teria praticamente aí somente em torno de 8 milhões de reais para distribuição, então ia ficar com certeza abaixo dos 40 centavos se não fosse esse movimento de compra e venda de FIIs e de CRIs que a gestão fez, tá? Então a gestão agiu, né, para que realmente o cotista não perdesse, também o fundo não ficasse com caixa muito baixo, né, o que poderia impactar no preço de mercado também, né? Isso aí é importante também a gestão observar, tá? Então, o resultado das distribuições então, permaneceu perto da média de R$ 1,08 nos últimos 12 meses, né? Distribuiu R$ 1,05, foi menor que o mês anterior, mas manteve-se ali perto da média. As negociações no mercado secundário, a gente verifica aqui que o fundo continua, né, com negociações aí acima dos 100 milhões de reais, né, 131 milhões de reais em setembro, uma média acima de 6 milhões, ele permanece então nessa média acima de 6 milhões de reais de negociação diária no mercado secundário, o giro de cotas foi de 4,6 e o valor de mercado encerrou em 2,9 bilhões de reais. Ok? Então é isso aí, relatório gerencial do Capitânia. Mais para baixo tem mais informações, mas as principais do relatório são essas. E eu vou deixar o relatório aqui para você observar o portfólio do fundo, né? Outras informações que você queira saber, evolução de cotistas, alocações. O relatório então está na descrição do vídeo, é um relatório muito extenso. Peguei os principais motivos aqui por que o fundo não caiu no mercado, tá? E as outras informações, se você quiser, verifique aí, a maioria são informações do portfólio, né? Parte qualitativa, os segmentos, né? Os indexadores. Então,
baixe o relatório na descrição do vídeo. E se você gostou do vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe com a gente se você é investidor do CPTS11, qual o percentual da sua carteira hoje. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.